Paz e graça, sejam bem-vindos a mais um Vidas em Cristo. Esta é a sua escola de teologia aqui da JTV, que acontece de segunda a sexta-feira, quando são sensivelmente 18 horas. Hoje invadimos a sua tela para lhe acompanhar e participar junto consigo também nesta aula, até quando forem bem pertinho das 20 horas. Chegamos com energias positivas, chegamos para saudá-los, chegamos para deixar uma mensagem da parte de Deus para a sua vida hoje. Que os presos sejam libertos, que todos os cativos saiam desta prisão em nome de Jesus. A todos aqueles que estão enfermos, que hoje recebam a cura instantânea da parte de Deus em nome de Jesus. Já agora eu vou pedir para que você partilhe o link para quem nos acompanha no Facebook. Nós somos a JTV, MZ no Facebook em direto. Para quem nos acompanha através do YouTube, nós somos a JTV Moza. E para si, já aí no sofá com a sua família, num chazinho, num café, porque hoje está frio. Nós estamos na posição 37, pode já informar aí aos vizinhos que acompanham também o TNT. But, vamos decolar. Vamos decolar daqui Maputo, cidade das Acácias, para todas as províncias de Moçambique. Nós estamos sintonizados no TMT posição 37, é isso, nosso sinal sai daqui para todas as províncias. E hoje no programa Vidas em Cristo está em alta. E nós trouxemos aqui uma convidada muito especial, é a primeira vez que ela está aqui. Estamos aqui a conversar nos bastidores sobre algumas coisas e nós queremos, na graça de Deus, na presença de Deus na vida dela. Isso vai ser muito bom. Então prepare a sua caneta, prepare seu papel e reúna os magoados de coração. Exato. Os feridos de coração, reúna eles, porque hoje vamos falar do perdão. Imagina só, o perdão de Deus. Você que se conhece alguém que não consegue perdoar a mãe, não consegue perdoar o pai, alguém foi traído pelo marido, exato, foi traído pelo marido ou pela esposa, né? Eu acredito que o programa de hoje vai ser um programa para essas pessoas, não só para essas pessoas, mas também para nós, ou para as pessoas que não têm nenhum rancor por ninguém, né? Eu acredito que Deus vai falar ao coração das pessoas, porque a palavra de Deus é válida. Ela é como uma semente, pode cair no seu coração hoje, você não está magoado com ninguém, ou ninguém te magoou, mas daqui a 10 anos essa palavra ser um fruto que vai gerar arrependimento. A nossa profetisa Hilda Horta, ela vai se apresentar. A tua câmera é aquela. Ali. Eu sou Hilda Horta. Quero agradecer a todos, a Amélia Lixuxa e o Bute pelo convite e a cumprimentar a todos os telespectadores que estarão assistindo neste momento e garantir a todos que estarão ligados a esta TV que Deus irá falar neste momento, amém. Vai falar ao coração de todo aquele que está oprimido, cansado, todo aquele que está cansado de ser pisado, Deus vai falar. E a palavra do Senhor diz, seja ouvinte e cumpridor. Quando ouvires esta palavra, não deixa ela passar. Cumpra a palavra de Deus. Aleluia. Amém. A glória sejam dadas a Deus pela sua vida também. Profetiza Hilda. Eu já ia querer aqui puxar para levantar o outro debate. Eu gosto de agitar coisas. Que esse espírito saia de dentro de mim, em nome de Jesus. Que saia. Que é isso? Mas muito bem, profetiza. Podemos... eu posso saber de uma maneira mais leve o que é perdão, o que é perdoar. Mas eu acredito que existe, biblicamente falando, a resposta certa desta questão. O que é perdoar, o que é perdão? Existe a resposta mais consistente. Tá certo. Perdão, primeiro eu vou dizer que significa cancelar. Amém. Perdão significa remir. Perdão significa libertar, livrar. Glória a Deus. Perdão. Então, nós temos o maior exemplo de perdão. Se formos a ver no livro de Lucas 23, versículo 34, podemos ir lá. Diz assim a palavra do Senhor. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Jesus disse essas palavras a todos aqueles que colocaram a ele na cruz. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, sentindo dores. Mas mesmo assim ele disse, perdoa-lhes. Não esperou que aqueles pedissem perdão, não. Mas porque Jesus, ele tem a vida de Deus. Ele tem um amor incondicional. Ele disse, ele liberou o perdão. Então, perdão, de uma forma resumida, é libertar a pessoa da culpa. Libertar, pagar o preço, sentindo dor, mas dizendo, deixa passar. Então, perdoar é exatamente isso, deixar passar. Amém. Mas antes de ir para consequências da falta de perdão, eu vou querer saber primeiro as vantagens de perdoar, o que é que acontece na minha vida caso eu perdoo, porque por vezes o ser humano tem este lado, o que é que eu ganho se eu perdoar, enquanto esta pessoa fez-me muito mal, o que é que eu vou ganhar se eu perdoar? Ela vai viver livre, vai viver à vontade e vai achar que tudo ficou no dito pelo não dito. Então, quais seriam as vantagens de eu carregar este perdão comigo? Ok. Antes de ir à resposta, eu vou dizer o seguinte, que nós temos que perdoar porque fomos muito perdoados. Amém. Nós não merecíamos, não fizemos nada para sermos perdoados, mas fomos perdoados e muito, porque Jesus pagou o preço, foi com dor, perdoou-nos para resgatar-nos da condenação em que nós nos encontrávamos. Então, a Bíblia diz o seguinte, Mateus, se formos a ver no livro de Mateus 6, versículo... Eu faço questão de ler aqui. Mateus 14 e 15. Podemos ver lá o que diz a palavra Mateus do Senhor. 14, 15. Essa é a palavra do Senhor. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Aleluia. Então, estava a perguntar qual é a vantagem. Uma das vantagens é essa, de que se nós perdoarmos ao nosso próximo, Deus também vai nos perdoar. Então, entendemos que para termos o perdão agora de Deus, nós precisamos perdoar, é uma condição sine qua non. É uma condição sine qua non para alcançarmos o perdão de Deus. E eu percebo também aqui que Deus preocupa-se com relacionamentos. É por isso que Ele obriga, quer dizer, é uma ordenança perdoar, não se discute. Se alguém faz-me mal, não devo esperar essa pessoa vir me pedir perdão, porque existe aí a questão do orgulho e não sei lá das quantas. Nós temos que partir, de tomar uma posição, tomar atitude, porque somos cristãos. Aquele cristão que se chama de cristão, filho de Deus, que não perdoa, significa que ainda não nasceu de novo. Ainda não nasceu, porque a palavra do Senhor diz o seguinte, assim que, se agora estou em Cristo, nova criatura eu sou. Então todas as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E diz também no livro de Gálatas 2:20, diz o seguinte, que agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu tenho que apresentar a natureza de Cristo. Se não sabe perdoar, ainda não nasceu de novo. Quem nasceu de novo tem a consciência de que foi muito perdoado, portanto deve liberar o perdão. Então, estava a falar da vantagem, né? Uma das vantagens... Desculpa, eu não quero... Antes de irmos para as vantagens, né? Para continuarmos e desenvolvermos esse ponto que estás a falar ao fundo, né? Compreender que foi muito perdoado, né? Para perdoar, seja para perdoar, você primeiramente tem que compreender que foi muito perdoado. Mas, às vezes, o perdão falado de quem não sofreu ofensa parece uma coisa simples. Né? Tens que perdoar, mas, às vezes, nós olhamos para a gravidade da ofensa. Né? Eu vou dar aqui, vou contextualizar. Por exemplo, eu conheço a história, não vou mencionar o nome, conheço a história de uma mulher que se casou com seu marido. Né? Ela era crente.
mas o marido não era crente. Então, um dia, né, ela volta e para casa encontra a cama dos lençóis suja, cheia de sangue. O marido trouxe ali uma menina virgem e usou na cama. É uma história verídica, a cama do casal. E fez questão de deixar os lençóis assim e tudo aquilo ali assim, né, para não entrar em detalhes. Então, imagina o choque para esta mulher, né, que casou. Às vezes parece fácil dizer para ela perdoa, mas quando tu sentes a dor da ofensa, que é realmente uma ofensa muito pesada. Temos casos de violação sexual, por exemplo. Há homens, meninos são violados com outros meninos, com outros homens, tios violam ele sexualmente, depois ele acaba se tornando gay e ele fecha o coração, amarra o coração e cresce com aquela ferida no coração. Então, nesses casos, por exemplo, como uma pessoa pode libertar o perdão? Primeiro, a palavra do Senhor diz o seguinte: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Está no livro de Mateus 11. Lucas. Quanto? Sim, Lucas. Mateus 11 ou Lucas 11. Lucas 11, 28. Lucas 11, 11, 28, sim. É Lucas 11, 28. Pode ler. Ou Mateus 11, 28. Não, é Lucas 11. Lucas 11, 28, né? Sim. Ok, eu vou ler aqui Lucas 11, 28. Diz assim a palavra. Até 30. 28 até 30. Ok, até diz assim a palavra do Senhor. Ele respondeu: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Aumentando a multidão, começou a dizer: esta é uma geração perversa. Não é Lucas, é Mateus. Eu estou em Lucas 11, 28. Hein? É Mateus 11, 28. Sim, é Mateus 11, 28, não Lucas 11, 28. Vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos. Eu faço questão de ler aqui na minha Bíblia. Assim diz a palavra do Senhor, na minha versão: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou lhes dar descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele diz para tomarmos o exemplo dele, que ele é humilde e ele carregará o nosso fardo. Então, a falta do perdão, quer dizer, a mágoa é um fardo pesado. Então, se formos a correr aos braços de Jesus, ele vai nos aliviar. É por isso que eu disse no princípio que nós temos que reconhecer que fomos perdoados, e o perdão não é obra natural, é obra da graça. Não podemos perdoar sem Jesus. Porque Jesus nos perdoou muito sem merecermos. Então, se formos a Jesus, ele vai nos ajudar a perdoar. Temos que orar: Senhor, a dor é grande, não consigo nem olhar para a cara da pessoa, ajuda-me, Senhor. Ele vai começar a remover aquela dor. Ele vai remover a dor, mas o perdoar não significa muitas vezes esqueceres que aconteceu aquele problema, porque este problema vai servir de testemunho um dia para mudar a vida de alguém. Existe esta particularidade que Deus, quando nos perdoa, ele esquece e apaga aquele pecado. Mas para nós, como seres humanos, já estava aqui a dizer que não é que necessariamente a gente vai esquecer O que aconteceu? porque é normal. Suponhamos, eu e o Bud somos casados, ele contou esta história da traição. Eu acho que aquela torna-se uma semente. Ainda que o marido esteja no caminho certo, só de não atender a minha chamada um dia, só de chegar um pouquinho tarde a casa, alguma coisa... Só de estar a conversar com alguém, né, que seja sobre trabalho. Só de sorrir um pouquinho aqui no WhatsApp de noite, enquanto estivermos deitados na cama. Eu vou lembrar logo que é normal que ele esteja a conversar com uma outra menina, com uma outra mulher. Então, aquilo vai... Como tirar isto de dentro de nós como humanos? Tem que trabalhar no coração, pedir a Jesus que ajude a voltar a confiar naquele homem.
que ajude a permanecer naquela relação. Porque se nós estamos numa relação, é Jesus quem segura a relação. Glória a Deus. E ainda que ele faça as coisas nas escondidas, a palavra do Senhor diz que nada está escondido que não possa ser descoberto. Nada está oculto que não possa ser sabido. Então, com Jesus, tem que confiar e permanecer assente em Jesus. Somente isso. Jesus é que pode nos ajudar a resolver todos os problemas do coração, confiança e... Sim. Uau. Profundo, né? Então... Eu fico aqui a rir, porque realmente é algo que, se não for Deus, realmente, nós não temos como... É verdade. Não temos como esquecer. É Mas verdade. para nós, como cristãos, para nós, como crentes, alguém me perguntou uma vez para mim: como é que tu consegues voltar a rir com alguém que te fez tão mal? Imagina E tu só. sabes, nem eu mesma sei de onde vem esta força, de onde vem esta energia. Porque quando eu volto a rir com aquela pessoa, aquilo é natural, é tão sincero, mas tão sincero, que para quem não tem Deus, para quem não é movido pelo Espírito Santo, vai dizer: não é fingimento, ela está a fazer aquilo para aparecer. É verdade. Mas não. Para nós carregamos esta leveza, porque temos Deus dentro de nós. Exatamente, o Mas Espírito para Santo quem faz não um tem trabalho Deus, excelente. Né? E aproveitar também a aconselhar as pessoas a ouvirem a palavra, porque a palavra tem um poder curativo. Não só físico, mas também a palavra cura a alma, as feridas do coração. Imagina, nós estamos na igreja, temos ouvido muitas histórias mesmo. Pessoa que foi violada, de repente tornou-se seropositiva daquela. Eu conheço uma irmã, pena que não posso mencionar o nome, que foi assaltada, violada, e daquela violação ela tornou-se seropositiva. Imagina, ela cresceu magoada. Quantos relacionamentos ela perdeu, né, por causa daquele ato que lhe causou aquele dano, né? Então, às vezes, assim acaba sendo difícil, mas à medida que a pessoa vai ouvindo a palavra de Deus, vai acreditando que quem está em Cristo torna-se uma nova criatura, acaba acontecendo isso, né? O espírito fica leve, as feridas são curadas, e a pessoa torna-se realmente uma nova, torna-se como Cristo. Aquilo que a profetisa estava aqui a dizer, é isso, né? Exatamente. Eu sou um exemplo. Eu sou um exemplo. Não sei se podemos contar testemunhos. Eu sou um exemplo de alguém que teve, que perdoou. Eu fui muito rejeitada, mas uma rejeição que vocês não imaginam, muito rejeitada. Eu até achei, eu tinha mágoa, tinha raiva, tinha ódio e batia de um jeito assim pequenina, era mais pequenina até, mas eu batia as pessoas porque eu carregava um ódio, uma raiva. Sim, eu fazia mal às pessoas por causa por causa da dor. Da dor, era o jeito sim. que tinhas de libertar-se daquela Exatamente. situação na qual te encontravas. Exatamente, porque eu levava porrada, é uma porrada estranha. Quer dizer, eu fui muito rejeitada. Mas hoje, eu convivo com as pessoas normalmente, naturalmente, visito as pessoas e até abençoo a elas. Até abençoo a elas, com muito gosto. Então, é possível liberar o perdão. Quando nós não perdoamos, nós mesmos é que ficamos mal. Amarramos as nossas vidas. As nossas vidas é que não avançam, porque nós nos encontramos com um sentimento de vingança. Temos um sentimento de vingança, ódio, sempre a controlar aquela pessoa. Será que está acontecendo algo errado? Será? E até há pessoas que fazem orações contrárias. Senhor, mata, Senhor. Não. Mata. Este nível. Fazem isso por causa da mágoa, do sentimento que existe de vingança. Sim. Então, é possível. Eu passei por isso. Porque podem dizer, só está a falar, porque ela não conhece, não sabe, sim. É isso. Não sabe nada, não sei o quê. Passamos por isso. Mas estamos aqui, sorridentes. Eu sou uma pessoa muito alegre mesmo. Hoje, quando eu me pergunto, mas eu já não sei guardar mágoa. Já não sei. Mas todos os dias há quem pisa, há quem faz isso, há quem faz aquilo. É comum. Mas perdoamos.
por causa de Deus. E eu aprendi a perdoar aonde? Na igreja. Quando um dia o pastor esteve a pregar sobre perdão. Naquele dia eu chorei, peguei o telefone, comecei a mandar mensagens para todos aqueles com quem eu estava chateada. Eu pedi perdão, até outras pessoas perguntaram: o que se passa? Estás para morrer? O que eu te fiz? O que se passa? É um jogo esse? Quer dizer, as pessoas não acreditaram que eu estava a pedir perdão de coração. Então, é possível com Jesus. O perdão é obra da graça. Assim, naturalmente, eu não posso conseguir perdoar. Mas com Jesus, eu posso. Todas as coisas. Uau, amém. Então, sim, então eu queria perguntar acerca da importância da palavra, né? O quão é importante a palavra para gerar o perdão no homem, até que ponto, como a palavra é importante, porque me disseste aqui que estava já ouvir uma pregação, né? E depois de perdoar. Então, qual é a importância da palavra de Deus pregada no processo do perdão? Bom, naquele dia que eu ouvi a mensagem, eu vi uma palavra rema para mim. Sim, foi uma palavra direcionada para mim. Então, a palavra tocou e me libertou. É importante vivermos da palavra, porque a palavra cura, liberta, a palavra transforma, a palavra é tudo. Esta palavra, ela tem poder, porque é a própria voz de Deus. É a própria voz de Deus, por isso que nos aconselham a meditar na palavra, ouvir a palavra, porque ouvindo a palavra desenvolvemos uma fé, vamos crescendo, vamos mudar aos poucos com a palavra de Deus. Quando a palavra entra, as obras da carne, elas têm que cair, vão caindo. Então, é importante viver, ouvir a palavra de Deus. E uma coisa que eu tenho percebido, que Deus, eu não sei qual a palavra certa que eu poderia usar para este tipo de situação, porque eu não sei se vocês já repararam isto ou já vivenciaram algo parecido. Quando alguém nos faz mal, e faz muito mal mesmo, parece que a tendência de Deus, eu não sei se aquilo é provação, não sei se usaria isto como provação ou um teste da parte de Deus, porque para nós sermos aprovados realmente precisamos passar por um processo muito longo. Não sei se já repararam que a pessoa que nos faz mal, logo a posterior, é abençoada. Sabe, parece que Deus tem gosto em prosperar aquela pessoa na nossa frente. E só para que aquela palavra suba no nosso coração, aquele sentimento de me fez mal. Ainda assim prospera. E eu estou aqui, ainda de joelhos dobrados, pedindo, passando por humilhação, etc, etc. Então aquela dor vai subindo. E é onde por vezes o cristão pergunta: mas será que Deus realmente me conhece? Acho que tenho uma resposta. É porque para quem não libera o perdão, para quem está a carregar um sentimento de raiva, ódio e tudo mais, quando ora Deus não ouve, a oração só bate no teto. Então é por isso que a falta do perdão prejudica nós mesmos. Okay. Ela nos amarra, nos mantém estagnados e ainda provoca outras situações, doenças e tudo mais. Nós temos que perdoar. Deus é que faz a justiça. E pode ser o caso até de Deus já ter perdoado aquela pessoa e nós é que estamos aqui a querer fazer justiça. E ela já deve ter confessado. Exatamente. Sim. E, só que tem uma coisa, ela confessa, mas também tem que vir confessar a pessoa a quem ela fez mal. Sim. Deus perdoa, mas também tem que vir a mim. Eu peço perdão, mas se não vem,
Está tudo bem, nós temos que liberar o perdão. A pessoa que nos faz mal e não reconhece, a palavra de Deus diz o seguinte, que a consequência do pecado nós temos que arcar, infalivelmente. Não tem como. Existe a história do Davi, que meteu-se com a Betseba, sim, e matou foi Urias, o esposo da Betseba, sim. Deus perdoou Davi, mas o filho morreu. Então, o filho era Na uma casa consequência. dele, do Davi, a espada, a morte não saiu daquela casa. A vergonha permaneceu. A vergonha permaneceu. Ele meteu-se com Betseba, também houve essa situação de sexo de qualquer maneira naquela família. Entre irmãos. Exatamente, mas Deus perdoou Davi. Mas a consequência, Ele tinha que sentir Exatamente. na pele também a dor que o outro sentiu. Exatamente. Quer dizer, tirou a vida de um inocente para ocultar o próprio pecado. exatamente. Eu acho que, na verdade, ele levantou a ira de Deus, sendo ele um homem segundo o coração de Deus. Uau, imagino. Então, Mas Deus parou e disse, mas uai, até a Bíblia diz, né? Se pedisses, se me tivesses pedido, eu eu daria Então, muitas. sim, mas por que exatamente aquela? Mas é sempre assim, parece que o pecado é aquele que tem mais brilho. O pecado anima. É o que atrai mais. Exatamente. Anima, não há regras ali. Não há regras. Então, Eu vou ler aqui um versículo, né? O Salmos 86, 5. Salmos 86, 5. Salmos 86, versículo 5. Diz assim, Salmos 86, 5 diz assim a palavra do Senhor. Diz, tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que te invocam. Então, por que eu estou a ler esse versículo? Porque existe às vezes uma mania porque nós queremos receber o perdão de Deus, né? Nós sabemos que Deus, Ele perdoa sempre. Mas existe aquele lado do crente, como é que eu vou explicar isto? Que é o lado de pensar que Deus é assim misericordioso para sempre. A pessoa está ali no pecado, mas não procura o perdão de Deus, né? Porque está consciente de que Deus, Ele é bom, Deus é bom, Deus é bom. Então, a bondade de Deus nos isenta do seu perdão. Poderia-se dizer que a bondade de Deus exclui o seu perdão. não. Deus, quando pedimos perdão do coração, Ele nos perdoa. É aquilo que estávamos a dizer. Só não nos isenta da consequência daquele pecado. Ok. Sim. Nós temos que arcar com as consequências. Por exemplo, eu sou casada. Então, sou casada e vou me meter com um homem amantizo. Fico grávida. Uau. Eu vou pedir perdão a Deus. Deus vai me perdoar. Mas eu terei que ter aquele filho, aquela vergonha eu hei de passar Ficar para o resto exposta. da vida, sim. E depois não só, acho que o filho também pode crescer com certos traumas por causa da maneira como o pai vai olhar. Cresce sim, cresce O sim. pai pode olhar com aquele Vão filho com olhar para o rancor. filho e dizer, Como... pois tem cara daquele. Exatamente. E vai lembrar sempre aquela situação, né? Se Deus Vai não lembrar pôr no da coração. traição. É por isso que eu digo, parece que as mulheres têm maior sensibilidade para perdoar. Nós temos um lado mais... Nós perdoamos facilmente. Nós perdoamos. Mas Basta ter agora, Jesus. para o homem, parece que ele sempre que olha para a mulher tem tendência a imaginar o cenário todo. Então aquilo vai lhe subindo a cabeça. Mas para as mulheres isto é diferente. É a nossa natureza. Ok, passou, mas para o homem... É por isso que é muito difícil vermos um casal no qual a esposa traiu seu marido e eles permanecem juntos. Difícil. É, Mas o é contrário muito possível. difícil mesmo. Mas o contrário acontece naturalmente, diariamente, é o nosso cotidiano. Não que eu esteja a dizer que é o que acontece
Porque aí já vão pensar que devem fazer, não. Mas eu estou a dizer que a nossa como a natureza... sociedade se direciona nesse sentido do perdão, né? Já que dizem que os homens são poucos, então nós temos que arcar com as consequências. Não é bem assim, não. Existe um Adão para uma Eva. Deus é organizado. Mas nós devemos voltar aqui para conversar mais a respeito disso. Enquanto isto, vamos fugir para observar o nosso primeiríssimo intervalo. Voltamos dentro de alguns instantes. Até já. Bate coração. Eu sou Sérgio Carlos Manhique, o padrinho dos corações apaixonados. Aqui estou na JTV, onde vamos falar de amor, vamos falar de relacionamento. Quer namorar? Quer resolver o problema do seu noivado? O casamento não está bom? Estarei aqui segunda e quinta-feira para falarmos de amor. Este é o programa Fala Coração, aqui na JTV. kumbe hi le handle ka tiko tihlayisi hi masiku ya 14 tivikeli u vikela ni van'wana. Alô Moçambique, aqui Laura Monde. O sucesso da JTV depende de si. Fique ligado, você é um escolhido. Olá Moçambique e o mundo, não percam este programa maravilhoso, o programa que vem para te educar. Todos os sábados, a partir das 12 horas, o programa Firme Fundamental. Onde a voz da Escritura fala mais alto. Não perca. Aqui na JTV. Olá a todos os meus amiguinhos do Palme Meio. Sábado, dia 26 de junho, nós temos um encontro marcado aqui na JTV, com muita animação e, sobretudo, muita diversão. Marla, plim e alegria. Até lá! Pois muito bem, já que estamos de volta para o nosso segundo bloco aqui, desde que o seu programa Vidas em Cristo, a sua escola de teologia aqui, a da JTV, que acontece de segunda a sexta-feira, quando são 18 horas. Nós já estamos aqui para invadir a sua casa, invadir a sua tela. Hoje estamos a conversa em estúdio com a profetisa Hilda, que nos está a ensinar aqui a respeito do perdão. Ainda não entramos lá para as vantagens, né? Do perdão, mas estamos mesmo aqui a falar desta parte masculina do orgulho ferido, em que os homens não perdoam facilmente, mas para nós mulheres é mais fácil, é mais acessível liberar o perdão em detrimento dos homens. E a profetisa já vinha explicando aqui no que consiste esta diferença aqui entre a mulher perdoar facilmente e o homem não perdoar facilmente. Como é que entramos para isto? O meu ponto de vista é que o homem, ele tem uma natureza, ele é duro, e quando nós verificamos nas igrejas, quem mais está lá são as mulheres. Maior número é das mulheres. Que se entregam mais. Que se entregam e de verdade. Agora, o homem, quando está lá na igreja, é crente, muitas vezes ele não é totalmente, não está convertido. Só entrega uma parte a Jesus. Então, ele não... Podemos ver até casamentos cristãos. O homem comporta-se como um mundano. Comportamento de mundano.
Porque ele não está entregue totalmente a Jesus. É por isso que ele não consegue perdoar. Porque perdoar é apagar a dor. Continuar a viver com a pessoa, lembrar-se, ouvir as pessoas rirem-se, mas mesmo assim já não faz, não cria nada nele. E os homens parece que não entendem que devem entregar-se na totalidade para Deus. Enquanto a mulher, ela se entrega. A mulher que não se entrega a Jesus, a mulher que não é de Jesus, ela pode dizer que perdoou, mas enquanto também está a pagar, está a trair e trair muito bem, e o homem nunca descobrir. E vai colocar aí numa... E mulher é um bicho perigoso. É muito. Mulher é um bicho perigoso. Eu realmente, quando vou estudando o nosso ser feminino, eu percebo até os motivos pelos quais a serpente teve mais acesso à mulher e não ao homem. Porque o homem estava quieto, bem comportado, a cumprir com tudo que Deus ordenou para ele. Mal chegou a mulher com aquele... esse nosso lado sedutor, esse nosso lado de achar que tudo é do nosso jeito. Estragamos as coisas. Exatamente. Mas não estou a dizer que nós sempre estragamos, né? Se Deus fez a mulher, é porque a mulher é um ser necessário. Principalmente na vida destes marmanjos aqui. É isso mesmo, é muito necessário. Mas indo já para o ponto das vantagens, né? Por que é necessário perdoar, ou quais as vantagens do perdão, né? De perdoar ou de ser perdoado? O que isso traz como benefício na vida daqueles que estão... Eu sei que tem pessoas ali em casa que estão sentadas a ouvir o programa e estão se identificar com os pontos que nós estamos aqui a falar. Né? Talvez você é uma pessoa que sofre ofensas todos os dias em casa. Teu marido te insulta, te injuria, teu marido te bate, teu marido volta grosso e você só chora, já perdeu a autoridade, nem coragem de falar tem. Então, o que vai acontecer com essa mulher se ela perdoar o marido, ou se alguém que está a ouvir esta mensagem libertar o perdão? Qual é a vantagem? Nós temos que perdoar, porque para alcançar o perdão de Deus, primeiro ponto, temos que alcançar o perdão de Deus, por quê? Porque nós precisamos estar em comunhão com Deus. Então, se não perdoamos, a nossa comunhão também fica deficiente. Deus não ouve as nossas orações. E nós somos pessoas que precisamos falar com o nosso Deus. Tem tantos assuntos que precisamos apresentar a Deus. Então, se temos este lado, essa mancha, a falta do perdão, as nossas orações não são respondidas, não são ouvidas. E eu acho que esse ponto é o mais importante. Temos que ter comunhão com o nosso Deus, o nosso Pai. Temos que perdoar, porque quando não perdoamos, nós mesmos é que nos prejudicamos. Doenças, tensão alta, muitas das vezes essas doenças aí são por causa da falta do perdão. Zanga com este, zanga com aquele, zanga com aquele. Acumula. Essa pessoa tem problemas de relacionamentos. E vimos anteriormente que Deus preocupa-se com relacionamentos. É por isso que a palavra de Deus, quando aquele homem perguntou a Jesus qual é o maior mandamento, o mandamento mais importante, Jesus disse amar a Deus primeiro e depois amar ao próximo como a si próprio. E há alguns livros que eu fui lendo também, que, por exemplo, livro de direito, eles também tiraram da Bíblia. Eles dizem que o homem é um ser eminentemente social, não pode viver só. Eu preciso da Amélia para me abrir uma porta para trabalhar, preciso dele para me ajudar nisto e naquilo, precisamos sempre um do outro. É um ciclo, sim. Exatamente. Então, temos que perdoar para ter relacionamentos. A palavra do Senhor, no livro de Salmos 133, diz o seguinte, que é bom que o irmão viva em comunhão, porque na comunhão, na união, Deus derrama a bênção. Então, se eu estou sempre em problemas com aquele, choque com aquele,
Não haverá essa comunhão. Não haverá essa comunhão. Eu, para aprender algo, preciso do outro. Não posso andar sozinha. E se formos a ver a Bíblia no livro de Colossenses 13, versículo 3, acho que podíamos... Colossenses 3:3, né? 13. 3:13 eu vou ler aqui na minha Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou... desculpa, estou a ler 1:13. É 3:13, né? Sim. Diz assim a palavra assim: suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Tá bem? Então, estamos a falar, são vantagens, né? São vantagens. Então, temos que perdoar ao próximo. Deus sabia que teríamos queixas um do outro. Ele me fez aquilo, eu estou sempre a murmurar, ele me fez aquilo, nem reconhece o que eu fiz por ele, nem não sei quantos. Então nós temos que perdoar para estarmos livres da murmuração. Murmuração é um pecado. E temos que perdoar porque a palavra do Senhor diz que Jesus nos perdoou. Então nós temos que perdoar, seguir o exemplo de Jesus. Diz a palavra do Senhor no livro de Efésios 5, diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus. Se eu não perdoo, então não estou a imitar ao meu Deus, ao meu Pai. Não estou a ser o exemplo aqui na terra. Não estou a ser representante de Deus como eu devia ser. Então tenho que perdoar. A minha vida tem que ser um testemunho para todos aqueles que não têm Jesus. Se eu quero ganhar ao meu irmão que me ofendeu, eu tenho que saber perdoar a ele. E ele vai dizer, mas por que ele me perdoa se eu fiz uma coisa grave? Até pode vir te perguntar, e você vai dizer, é Jesus. É Jesus. Então temos que perdoar para viver de acordo com a palavra de Deus. Temos que perdoar, já tinha dito, né, nos livrarmos de sentimentos maus. E quando nós não perdoamos, nós deixamos uma porta aberta para Satanás entrar e brincar à vontade. Se eu não perdoo, ainda que eu ore, Senhor, liberta-me do marido espiritual, liberta-me. Como é que ele vai me perdoar, libertar, se eu carrego aquilo que identifica Satanás? Que é a falta do perdão. Como? Então, se eu perdoo, eu fecho porta para Satanás. Ele não tem acesso a mim. Tenho que perdoar. E tenho que perdoar porque a Bíblia diz, Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes devo perdoar? 7. E Jesus disse, não, tem que perdoar 70 vezes 7. Significa que o perdão é ilimitado. Se você é cristão, você reconhece que alguém te perdoou, você também tem que perdoar. Toda hora perdoa. Perdoa, perdoa e perdoa. Se está difícil perdoar, fala com Deus. Diz a palavra, é Mateus 11, né? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos. Sim. Eu vos aliviarei. Então, é por isso tudo que nós temos que perdoar. Muitas pessoas, 50%, eu estava a ler, 50% das pessoas doentes é por causa da mágoa. É por causa da mágoa. Porque tem tensão. Prisão de músculos, dor no corpo, tem depressão, tem doenças que, mesmo tomando comprimidos, até o médico acaba dizendo que essa é a tua doença, vai tomando só para controlar, só para controlar, só para controlar. A doença nunca passa. Mas se for pedir perdão, a pessoa vai ficar aliviada. Ou se perdoar, vai ficar aliviada. E as coisas, há de sentir a vida leve. Há de sentir a vida leve. O diabo muitas vezes tem acesso a nós, nos tortura, nos maltrata por causa de algo que nós seguramos dele. A falta do perdão é isso mesmo.
Uau. É realmente o que a irmã está aqui a explicar, que a fala de perdão tem muitas, mas muitas consequências. Mas também o perdão tem suas vantagens. Aqui eu vou ler aqui na minha Bíblia, só Efésios 1:7 diz assim: diz, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas riquezas da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, fazer convergir Cristo todas as coisas celestiais e terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Amém? Então é exatamente isso que o perdão, pelo menos o perdão de Deus causou em nós, o efeito do perdão de Deus em nós. E aqui, de acordo com a explicação da nossa irmã, nossa profetisa Hilda, que o perdão de Cristo trouxe exatamente, foi com que Cristo abrisse os céus e derramasse todas as riquezas que estão em Cristo na nossa vida. E hoje nós somos abençoados. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito mais para além daquilo que pedimos e pensamos, pelo poder que opera em Cristo. Então, se não fosse o perdão de Cristo, nós estaríamos hoje entregue ao mundo das trevas. O diabo podia nos dominar, a feitiçaria podia nos dominar, mas Ele nos perdoou primeiro. E uma coisa interessante, né? Cristo já nos perdoou, e Ele nos perdoou sem esperar nada em troca, porque às vezes nós nem sabemos se o amor de Cristo está ali disponível, o perdão também está ali disponível, mas a pessoa às vezes blasfema contra Cristo, injuria, insulta. Eu conheço hoje em dia pessoas que rasgam a Bíblia, fazem xixi sobre a Bíblia, blasfemam contra Cristo, mas ainda assim o perdão de Cristo está disponível para essas pessoas. Imagina que riqueza, que benefício, que bom proveito é esse. Então é exatamente isso que o perdão faz. Nós às vezes já vemos o lado superficial, que é o lado humano, né? Mas tem o perdão de Deus para com o homem, né? É isso que eu queria perguntar à nossa irmã profetisa, que o perdão de Deus para o homem. O que o homem ganha quando vai a Deus, se entrega a Deus e confessa, se arrepende de seus pecados diante de Deus, e todas as vezes que blasfemou contra Deus, o que ele vai esperar receber da parte de Deus? A palavra do Senhor diz o seguinte: a alegria nos céus quando uma alma se arrepende. Ou recebe o perdão. Exatamente. Há festa nos céus. Então Deus está sempre de mãos abertas para um filho que se perdeu, ou um filho que ainda não veio ao Pai. Então, as mãos de Deus estão sempre abertas, Ele está sempre à espera. Há uma história que está no livro de Lucas 15, do filho pródigo. Do filho pródigo. Aquele filho pediu todos os bens, a metade, quer dizer, a parte... Toda a sua herança. Foi, gastou de qualquer maneira. O pai esteve à espera. E quando o filho sentiu que eu já estou mal, já não tenho nem o que comer, come com os porcos e não sei quantos, ele lembrou-se que tinha um pai rico. Ele disse: eu vou voltar para o meu pai. Eu vou dizer a ele que pequei contra o céu e pequei contra ti, meu pai. Aceita-me como servo, não mais como filho. Aceita-me como servo. Então o pai disse... Não, mandou trazer roupa nova, sapatos novos e anel. Eu percebo aqui que este pai, como Deus, quando alguém perde-se, quando volta para Deus, ele recebe, porque ele já estava à espera do filho. A Bíblia diz que este filho estava morto, mas voltou. Entendo que quando alguém sai de Deus, morre espiritualmente. E quando volta, Deus perdoa, tira-lhe aquela roupa suja que é o pecado, limpa o pecado, dá-lhe uma roupa nova que é considerar-lhe santo, e chama-lhe de filhinho, e o anel entendo como restaurar
a relação entre Deus e, sim, uma restauração de relacionamentos. Então, eu entendo como isso. Deus está sempre à espera. E quando nós estamos em Deus, estava a perguntar qual é o benefício de ser perdoado por Deus, de estar em Deus. Há muitos. Primeiro é a paz. Segundo, nós herdamos aquele amor de Deus. O amor ágape, amor incondicional. Nós vamos aprendendo. Por exemplo, alguém me pisou. Eu não preciso que ele venha me pedir perdão. Eu perdoo a si mesmo, porque já existe o amor de Deus em mim. Perdoo a si mesmo. Vem, ele me ofendeu, não pediu perdão, ainda vem e me pede ajuda. Eu ajudo, sem esperar nada em troca, porque existe já em mim o amor incondicional, o amor de Deus. Quando nós nos arrependemos, a Bíblia diz que nós herdamos o que Jesus herda. Nós herdamos o que Jesus herda. Então, somos considerados, diz a Bíblia, que somos considerados filhinhos de Deus. Porque já estamos em paz com Deus. Fomos reconciliados com Deus pelo sangue de Cristo. Há muitos benefícios. Minha profetisa, temos também aqui esta particularidade. Eu gosto deste amor de Deus, gosto deste amor do pai que perdeu o filho. Estamos aqui a falar desta parábola do filho pródigo. E tem uma coisa muito interessante. Parece que a ansiedade do pai é maior em ter o filho de volta a casa, aos seus braços. É diferente, sim, é diferente do próprio filho, que ainda acreditava que talvez fosse voltar para ser servo, trabalhar na casa do próprio pai, só para ter alguma coisa para comer. E vendo isto na nossa relação diária, né, entre pais e filhos, marido e mulher, o amor de quem recebe a pessoa que estava perdida parece que multiplica, assim como Deus. A confiança aumenta, porque se a gente vê um filho que pecou e volta para o pai, pede perdão, ainda confessa os seus pecados, eu quero acreditar que o sentimento do pai é aquele: uau, para o meu filho voltar e mostrar este sinal de arrependimento, é porque ele realmente percebeu o que eu significo na vida dele. É assim que eu olho para isto. Não sei se concordamos neste ponto de vista. Exatamente. O filho nunca se esqueceu do pai, nunca se esqueceu que tem um pai. Somente teve aquela ganância e saiu da presença do seu pai. E quando ele volta, é uma alegria, como diz a palavra do Senhor, alegria. Quando vamos falar do amor de Deus para o homem, há uma alegria quando se arrepende. Quem se arrepende significa que tem um coração sincero, não é orgulhoso, não coloca orgulho na frente. O pai, quando perde o filho para o mundo, ele sabe quais são consequências dele estar lá no mundo. Há consequências drásticas no mundo. Ser escravizado pelo diabo, viver a moda do mundo, aquilo que são regras de Satanás. Mas quando vem para Deus, ele está livre, tem a proteção de Deus, vive de acordo com a palavra do Senhor. As promessas que estão aqui lhe pertencem, lhe dizem respeito. E quando está aqui, tem a total proteção do seu pai. Mesmo quando muitas mães, quando os filhos são drogados, estão no mundo, elas estão aí clamando e acreditando que o filho há de mudar. Sem querer cortar aqui o seu fio de pensamento, parece que a minha realização esqueceu de abrir as linhas. Altino e Edu devem estar num café e a sentir-se perdoados pelas parceiras. Eu não sei o que vocês já aprontaram para estarem tão coladinhos aí a conversar e acabaram esquecendo aqui que as linhas devem ser abertas. Mas é isso, o Buto falou certo. Devem estar a ser perdoados. Então já abrimos as linhas, podemos dar continuidade.
Então, uma coisa que eu acho que a profetisa devia aqui comentar, né? O sentimento, tem uns sentimentos ali que eu quero aqui mencionar: o ódio, a inveja e o rancor. O Altino já me está a cortar, já começou. É como quem diz: queria linhas abertas, as linhas já estão abertas. Está bem, Altino, eu também te amo, meu colega. Já vamos atender o nosso primeiro telespectador. A paz, Senhor, seja consigo, bem-vindo. Paz e graça. Peço que baixe ao máximo mesmo o volume do seu receptor. Ok. É mesmo para baixar, não é para fazer de conta, é para baixar, para a nossa comunicação ficar melhor. Perdemos aqui o contato com o nosso telespectador. Eu já vou mesmo pedir aí ao próximo, assim que ligar, por favor, baixe o volume do seu receptor e vamos nos comunicar pelo telemóvel, tá bem? Assim fica mais fácil, porque quando ainda quero ouvir da tela fica um pouquinho difícil, porque quero ter retorno da minha voz e da voz dele também, aí fica uma salada. Mas Buti, tens alguém? Alô, a paz, senhor. De onde é que nos fala e qual é o seu nome? Boa tarde, aqui Nelson. Nelson? Sim. Sim, irmão Nelson, tu está a falar de onde? Estou a falar mesmo da Costa do Sol. Está a falar da Costa do Sol. Uau, este frio na Costa do Sol deve estar a congelar. Mas... tudo abençoado em nome de Jesus. Amém, tudo muito abençoado. Então, nós estamos aqui a falar do perdão. Então, o que é que tem a dizer acerca do perdão hoje? Olha, falar de perdão nesse dia tem sido um grande desafio, porque o amor de muitos todos os dias tende a esfriar cada vez mais. As pessoas já não perdoam, porque o amor reduz e a maldade também aumentou. A maldade aumentou. Perdoar tem sido algo muito desafiador, porque a maldade tem crescido. Então, é importante falar disso, porque independentemente do nível de maldade ou das coisas que nos acontecem, a palavra nos manda sempre a perdoar, porque isso é bom para nós. O perdão não é somente sobre Deus, mas o perdão também é sobre nós, é sobre aquilo que nós somos, é sobre aquilo que nós precisamos fazer para manter a comunhão com Deus e com o nosso corpo saudável. Então, as pessoas simplesmente não perdoam. E eu gostaria de tocar um ponto aqui que eu achava que deveríamos tocar. É a questão do perdão mesmo dentro dos ministérios. Há pessoas que saem de um lugar, de uma igreja, vão implantar uma igreja porque se desentendeu com o seu pastor. E levantam uma igreja sobre uma ira, sobre uma ofensa que ele sofreu. Então, nem a mensagem que é ministrada lá é sobre aquilo que ele passou a quando da sua presença na antiga igreja. Então, as pessoas abrem ministérios agora fundados debaixo da ira, debaixo da falta de perdão, ressentimento, ódio. E veja que tipo de igreja nós temos agora. Igreja que não está curada, uma igreja doente, porque as pessoas não perdoam. Profundo esse ponto. Continua, estou a ouvir, estou a gostar do seu pensamento aí, irmão. Sim, então é preciso que nós possamos voltar às raízes da palavra do Senhor, é preciso que nós possamos ir ao fundo. Perdão é uma coisa que é necessária mesmo nos dias de hoje. Não importa aquilo que tu passaste, não importa aquilo que aconteceu contigo, nós temos que perdoar. 70 vezes 7, isso significa que sempre nós temos que perdoar. Quando nós perdoamos, nós nos curamos. Veja que a doutora falava acerca das doenças que tem rondado ultimamente, que é hipertensão, porque o coração
está doente. Então precisamos perdoar. Biblicamente essa pessoa que nos pode ouvir em nome de Jesus. Irmã Amélia, Deus abençoe. Gosto muito de ver aí no programa. Seja uma bênção. Amém, muito obrigada, meu querido. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe. Mas já aqui mesmo com a chamada do nosso querido que nos elucidava a respeito da fundação da igreja atual, nós vamos fugir para observar o nosso último intervalo. Voltamos dentro de alguns instantes. Até já. A Igreja Centro de Evangelização Missionária apresenta o programa de 21 dias de oração, com seu início dia 8 de junho do ano corrente, com o tema Destruição de bases das ações negativas e mistérios de sonhos, com o seguinte programa. De segunda a sexta-feira teremos 2 cultos, das 17h30 e das 19h às 20h. Aos domingos, 4 cultos, das 6h30, das 8h, das 9h30 e das 11h às 12h, na Avenida do Trabalho, número 85, Paragem Novo Mundo, Alto Maé. Olá família, olá mundo, já sabem, Cabo Delgado, Niassa, Pula, Zebeza, Teto, Manica, Fala, Gaza, Inhambari, Maputo, Matola. Temos o nosso compromisso marcado de segunda a sexta-feira, das 10 às 12 horas, nosso programa A Hora Certa, onde trazemos para você muita informação, música, conversa, estudo e, claro, acima de tudo, muita descontração. Não perca aqui na JTV. Sabe, general, vou te dizer uma coisa. O corno é a primeira pessoa a saber que é chifre. Deixa eu ver uma coisa. Só que vocês não podem estar. Vou te mandar bombar moda, vou te chambuquear até mesmo. Você vai ser minha cabeça, você. Muito bem, já estamos de volta aqui para o nosso terceiro bloco. Eu nem posso dizer porque que eu estava aqui mesmo às gargalhadas, mas pegaram o bote na esquina com a profetiza. Não profetizaram a ele, não. Eu vou dizer, acho que o bote foi profetizado. Não. Estamos aqui mesmo até só abrindo aqui um parênteses, essa questão de profecia aqui. Não, profecia é uma coisa boa, né, da parte de Deus, né, é uma coisa boa. Não só quando a profecia ela vem da parte de Deus realmente, diferente daquilo que vamos já ver ali. A profecia dos homens. Você sente o teu coração, fica convencido das palavras que o profeta ou a profetisa, né, a pronuncia. Né? Então, eu não sei qual é o seu comentário, profetiza, acerca disso, um bocadinho só aqui. Mas estão a perceber que aqui não, mas, sim, eu é que sou acusada de agitar. Sim, mas por exemplo, a profecia, né, hoje em dia, por exemplo, não costumamos ver profecia que diz que o teu coração está com ódio, teu coração está cheio de inveja. Não vemos essas profecias. Essas profecias já não existem. Você precisa perdoar alguém que magoou. Não vemos essas profecias, mas as profecias que nós vemos são profecias de crescimento, prosperidade, a conquista de vitória. Eu vejo Deus já abriu uma porta e depois tem um segredo, tens que semear aqui, Não que fosse algo errado, mas às vezes eu ia perguntar até a profecia, por que essas profecias de falta de perdão, né, que falam do perdão, já desapareceram do meio da igreja? Bom,
Ouvimos o irmão quando esteve aí a apresentar uma situação acerca de ministérios. Há ministérios que não estão assentes na palavra de Deus. Não foi Deus que lhes chamou. Eles autoproclamaram-se para abrir ministérios. E o que acontece? O que mais querem lá são dízimos, ofertas e tudo mais. Esta palavra é profecia. Por exemplo, no domingo, este domingo, eu não costumo profetizar muito para todos ouvirem. Fazer aquele show, né? Espetáculo. Não. Eu falo assim, com a pessoa, exatamente. Mas no domingo, eu dei um culto. Eu dei o culto sobre perdão, porque Deus já tinha me dado esse tema para ministrar na igreja. O que aconteceu na igreja, antes de eu começar a ministrar, primeiro, fiz uma introdução e chamei, eu disse a eles, quem tem alguma mágoa e não sei o que, levante. A igreja toda começou a levantar, ir abraçar não sei quantos, peço perdão, peço perdão, peço perdão. Para mim o culto já estava. Isto é uma palavra profética. Profética, muito profética. Saíram daí libertas. E tem uma moça aqui. Eu estava a orar por ela, orar por ela, orar por ela, porque existe uma situação. No princípio eu disse qual é a causa, mas a moça simplesmente, naquele dia, parece que o culto era mais para ela ficar curada. Parece que estava a omitir algo de mim. E eu a orar. E eu a questionar, mas por que essa pessoa não fica curada? Mas com aquela palavra, o rosto, o semblante, e ela até, depois de confessar a mim, ela disse, eu estou aliviada. Mas se não tivesse dado aquele culto para ela se arrepender e não sei qual, se calhar ia morrer. Imagina só. Mas veio uma palavra profética para ela. Então, profecia vem para exortar, vem para direcionar. Os pastores ou os profetas de hoje querem dinheiro, não sei, né? Querem dinheiro, eles desviam-se da palavra de Deus. E querem show. Gostam de show. Andam a profetizar o quê? Prosperidade, não sei o que. No meu ministério, eu digo às pessoas qual é a lei, qual é o princípio para prosperar. E quando fazem, tá certo. Elas sozinhas vê. Não faz exatamente. Não preciso eu estar andando. Você vai prosperar. Você quer prosperar. Aplique o que diz a palavra do Senhor. Hás de ver logo. E a aliança que eu tenho com Deus é: Senhor, se aquele vier deixar uma semente, não sei, mostra que o Senhor é o meu Deus. Acontece. Por isso eu estou em paz. Eu aplico a palavra de Deus, profetizo também com a palavra de Deus. Glórias sejam dadas a Deus. Antes que eu peça aqui para que me profetizem em direto. É o que muitos fazem, né? Posso profetizar? Como se Deus precisasse da permissão de alguém para falar. Exatamente. Eu ainda que tu chegas, logo que tu chegas para mim com esse teu papinho furado de que não professar para cima de mim, pode profetiza para ti próprio. Porque Deus, quando quer falar, não pede permissão. Como você vai me pedir permissão para profetizar? Se é Deus quem quer falar, Deus tenta usar para falar comigo. Então faça a vontade de Deus. Não me venha perguntar a mim se podes profetizar ou não. Mas ok, vamos lá deixar este assunto. Voltando aqui para o nosso tema em debate hoje, que é o perdão. Eu gostava de saber, a falta de perdão em algum momento pode tornar-se uma maldição? Exatamente. A falta de perdão torna-se sim uma maldição. Porque abre portas, Satanás começa a operar na vida desta pessoa e os nossos filhos arcam até a 3ª e 4ª geração. Torna-se sim uma maldição, uma pessoa carregada de vingança. Se vinga-se, o que acontece? Abre mais uma porta
E os nossos filhos, não sei quando, vão arcar com aquilo. Se Então- não aceitarem a Jesus. Ok. Eu ia mesmo chegar nesse ponto. Lembra que eu estava para falar antes do intervalo destes sentimentos da mágoa, do ódio, da inveja, né, e da vingança. O quão perigoso são esse tipo de sentimentos dentro de uma pessoa se não libera o perdão. Por exemplo, o desejo da vingança, o ódio. O quão perigoso ou quão venenoso isso pode ser para a alma da pessoa, para o espírito da pessoa ou para a vida da pessoa, se não libertar o perdão. Sim. Sim, é venenoso. É venenoso para a pessoa que não libera o perdão. Porque já dissemos antes, chama doenças. Ela fica amarrada. Sente dores. Quer dizer, é tanta coisa. Só o simples fato de falar de doenças emocionais, físicas, por causa da falta do perdão. E a vida desta pessoa, em vez dela pensar em avançar na vida, está a pensar em prejudicar a outra pessoa. Consequentemente, a oração desta pessoa não é ouvida. Quem nos ajuda, quem faz com que a nossa vida ande, é Deus. Se eu tenho este sentimento de vingança, Deus não ouve. Coloquei uma barreira entre eu e Deus. E se morre assim, não herda o reino dos céus. E a Bíblia diz que Jesus está voltando. Se volta, encontra-te com mágoa. Se Jesus te perdoou, e a Bíblia, porque um cristão tem que viver de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que perdoar como Cristo perdoou-nos. Temos que ser igual a Cristo. E diz também a palavra do Senhor, que vinde a mim. Se você é cristão, não consegue perdoar, será que você mesmo, Espírito Santo está dentro de si? E se a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, somos o templo. Uma pessoa que tem mágoa, está toda hora a pensar errado. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Um templo que tem doenças demoníacas. Doenças que são atraídas pela falta do perdão. Mas a Bíblia diz: perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Porque o mandamento mais importante é amar ao próximo. Este é o mandamento mais importante. Como é que vai amar? O próximo não é somente meu irmão. Os meus vizinhos, até aquele que não é meu amigo, é o meu próximo. Eu tenho que perdoar e amar. Sim. Senão vivemos naturalmente condenados a vida toda. E depois começamos a fazer aquela questão: por que Deus não ouve as minhas orações? Por que a minha vida não anda? Por que esta doença é permanente na minha vida? Sim. Pode ser esta porta que está aberta, a porta da falta de perdão, que nos está a impedir de receber as bênçãos que até Deus já liberou, mas há aí umas potestades que estão a segurar, porque sabem que tens uma prisão aí na tua vida, que é esta falta de perdão. A pessoa tem uma doença, o pastor está a orar, fique curado, fique curado, fique curado. Ela também está a orar, já foi ao hospital, não acontece nada. Enquanto essa pessoa sabe que existe uma porta, mas quando for confessar, liberar aquela porta, confessar para Deus, né? Aquela porta, aquela doença, sara. Uau. É complicado. É complicado, mas é importante exatamente este lado, pastora. Pastora não profetiza, né? Ok, pastora. Sim, pastora, é importante este lado de nós libertarmos o sentimento do perdão. Caso contrário, não só problemas espirituais, mas de acordo com a explicação da nossa pastora aqui, problemas físicos, de caráter físico mesmo. Então, muitas das doenças, dos problemas que nós temos
não chegamos, se calhar, a ver solução. Porque o nosso coração está cheio de mágoa, está cheio de rancor, e a não ser ainda mais que é uma porta para os demônios entrarem. Porque a Bíblia vai dizer que, por exemplo, o pecado da inveja é comparado com feitiçaria. Então significa que quem inveja o outro, na verdade, está a enfeitiçar o outro. E o pastor que esteve aqui ontem, ele falou algo muito importante. Disse que a bênção de Deus é o desejo que Deus tem para com aquela pessoa, e aquele desejo vai se materializar. Assim como um pai também, quando deseja o bem para o filho, vai criar condições daquela coisa se reunir. Então, de forma contrária, se uma pessoa tem sentimento, carrega o sentimento de inveja, de ódio, de rancor, essa pessoa está a desejar mal a uma outra pessoa. Então, não só essa pessoa vai ter problemas com Deus, mas também pode estar, de uma certa forma, a criar um certo embaraço, né, na vida de quem ela inveja, de quem ela odeia. Porque quem inveja, com certeza, da sua boca vai sair maldição. E se sai maldição, um espírito fica a mercê, uma palavra negativa pode condicionar a vida daquela pessoa. Né? Então, o perdão, a falta de perdão não só tem consequências na vida de quem não perdoa, mas às vezes na vida de quem também causou aquela mágoa, né? Porque o pecado sem mágoa, aliás, o pecado sem mágoa não tem consequências, né? O pecado sem perdão, sem mágoa, não tem consequências, mas quando a pessoa realmente é culpada pela ofensa que causou, então aquele espírito, aquele demônio vai aprisionar a pessoa. Por quê? Porque a pessoa que está magoada libertou essa palavra injuriosa, essa palavra conflituosa, essa palavra de maldição. Aquela palavra se torna uma base que vai condicionar a vida daquela pessoa. Eu não sei se a pastora aqui concorda deste fio de pensamento. A palavra do Senhor diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Amém. Então, se a pessoa... Estou a sustentar, estou a fundamentar o comentário do irmão. Se a pessoa libera qualquer palavra negativa, o mundo espiritual já tomou. Porque o que acontece... Satanás só está à espera de uma palavra. Nós, como filhos de Deus, ou mesmo todos, temos o poder de fazer as coisas acontecer através da declaração, através de liberar palavras. Quando nós falamos uma palavra, ela vai se materializar se não for cancelada. Então, se eu odeio, tenho inveja, tenho mágoa, eu vou sempre declarar... Acho que não morre. Por que não sei o que quer? E de repente está a acontecer isso mesmo. Porque está a liberar, está a declarar. É por isso que existe aquela oração em Salmos, Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. E toda língua que se levanta contra mim. Porque existe sempre alguém que está furioso comigo, liberando palavra negativa. Então, se eu faço essa oração todos os dias, toda língua, exatamente, vai cancelando palavras que estão a ser liberadas contra a sua vida. E depois há quem não gosta de ti só pelo simples fato de tu existir. Exatamente. Sabe, não fizeste mal algum. É estranha a humanidade, né? Exatamente. E a pessoa te diz, eu não gosto de fulano, mas é incrível que nunca me fez nada. Mas que sentimento é esse? Como é que tu não gostas de alguém que não te fez mal algum? Isto já devia nos levar já devia nos remeter a uma reflexão. Deus ama. Então, este não gostar de alguém sem motivos, eu acho que tenho uma semente aqui do Lúcifer. Então, há necessidade de eu entrar em oração. Porque um filho de Deus, um seguidor de Cristo que medita na palavra de Deus, não pode ter este sentimento, ainda que seja de alguém que lhe fez mal. Não pode cultivar este sentimento na sua alma, porque depois vai destruir a própria alma. Na igreja mesmo, nós observamos que só por eu ter o dom de profecia e ele não tem, já estou mal. Só por aquele pregar bem e ele não consegue,
já está mal a pessoa. Então, até na casa de Deus existe essa luta. Por isso que no princípio eu disse que se alguém tem esses sentimentos, essa pessoa deve perguntar, será que já nasceu de novo? Porque um crente tem que apresentar o fruto do Espírito Santo. Pelos seus frutos o conhecerei. Se é filho de Deus ou não. Diabo. Sim. Uma pessoa que odeia. Existe uma coisa, cada um tem sua luz, seu brilho. E a pessoa deixa de olhar para aquilo que Deus colocou nela. Vai olhar e desejar aquilo que está na outra pessoa. E começa a invejar. A palavra do Senhor diz, se deseja algum dom, peça a Deus. Só que diz, mas peça mais o de profetizar, porque edifica a igreja e edifica a igreja. As pessoas não têm tempo de orar, levar um tempo para orar até Deus responder. Querem já começar a derrubar outra pessoa e é o que acontece. E até já julga. Se o Bush esteve no púlpito e pregou, a palavra foi tão profunda, a igreja foi ao rubro, etc. Eu já tenho tendência a achar que eu faria melhor. É isso mesmo. Já cresce aquele sentimento. Eu acho que ele falhou naquela. Eu acho que se eu estivesse. Se eu tivesse ido para o púlpito no lugar dele, eu teria feito muito mais. Isto é mesmo do homem. E aí já está o orgulho. Foi por causa do orgulho que Deus expulsou o anjo da luz, o Lucifer. Foi por causa do orgulho. Deus não usa pessoas orgulhosas. Pessoas que acham que eu posso. Deus escolhe aquelas pessoas que todo mundo despreza. Estando muitos pastores aqui, eu acho que nunca vão olhar para mim como pastora, porque primeiro é pequenina, segundo não sei quanto, segundo não sei quanto, depois é mulher. Nós as mulheres, pior por ser mulher. É como se Deus não pudesse derramar nenhuma graça sobre nós, porque somos mulheres. Nem vale a pena. Mas a palavra vai dizer que Deus escolhe as coisas loucas. Exatamente, confundir os sábios. Aquelas que não são, para confundir aquelas que são. Não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Exatamente. Mas o homem não quer aceitar. Não quer aceitar. Só podia ser mulher. É incrível. A mulher... Nós as mulheres somos tão subjugadas, meu Deus. Mas pronto. Mas que Deus nos ajude. Nesta questão do orgulho, tem uma particularidade. A Bíblia vai dizer o quê? Vai dizer que nós temos que nos humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. Então, toda pessoa que um dia foi ofendida, foi magoada, quando ela vai ainda pedir perdão, é um sinal de humilhação. Porque você está no teu direito, na verdade, de se sentir ofendida, te ofenderam. Então, você quando pede perdão, você está a se humilhar. E nosso Deus, ele se identifica com humilhação. A Bíblia vai dizer no livro de Filipenses que porque ele se humilhou, então recebeu um nome que está acima de todos os nomes. E todos os humilhados serão exaltados. Então, há uma glória escondida para quem se humilha e liberta o perdão, pede perdão, confessa o perdão. Porque quando nós nos humilhamos por causa, se calhar, de uma ofensa, que alguém nos causou um dano emocional, espiritual, ou até físico que alguém nos causou, nós passamos a adquirir, a nos tornar como Cristo foi. Porque assim foi Cristo. A Bíblia diz que ele estava ali na cruz. Primeiro, tiraram suas roupas. Depois, insultaram-lhe. A Bíblia diz que arrancaram suas barbas. A Bíblia não, a história diz que arrancaram suas barbas com as mãos, cuspiram no seu rosto, vestiram, puseram-lhe uma coroa de espinho, lhe açoitaram 49 chibatadas, né, com aqueles açoites chamados azorrague. Não só, depois no fim crucificaram, espetaram-lhe, e no fim ele disse assim: Pai, lhes perdoa. Imagina quanta humilhação ainda ter que perdoar. E por causa disso ele recebeu, né, a Bíblia diz que ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes, ele recebeu o direito de sentar-se no trono de Deus. Então, para todo aquele que eu penso que liberta o perdão, há sempre algo que Deus, uma recompensa melhor. E às vezes
O nosso problema nem está em orar muito, em subir ao monte, jejuar 40 dias, mas está simplesmente libertar o perdão. Simplesmente perdoar alguém, aquele que me ofendeu, e aí a bênção vai fluir. Eu não sei se a pastora concorda com este ponto. Concordo, sim. Iria acrescentar, dizer, é importante obedecer a palavra. Obedecer a palavra de Deus. Se nós formos a observar toda a palavra, tudo aquilo que Deus diz não, e nós colocarmos mesmo como não, tudo aquilo que Deus diz sim, fazermos exatamente, nós teremos um galardão, quer dizer, seremos aceites por Deus sem nenhum problema. O que nós temos que fazer, temos que ser filhos que vivem em espírito e em verdade. Não ser filho falso, mas um filho que observa a palavra do Senhor. Diz a Bíblia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todo o caminho que eu tenho que seguir é aquele que Jesus me mostra. Toda a verdade que eu tenho que carregar é aquele que Jesus me dá. E Deus é a vida. Se eu sigo o caminho de Jesus, vivo o que Jesus diz, eu terei vida. Glória a Deus. Vida é abundância, como diz. E diz a palavra do Senhor que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Destrói por quê? Porque te encontra vulnerável. Basta não obedecer. Por exemplo, se formos ao dízimo, deixa eu botar se formos ao dízimo, toda pessoa que não é dizimista fiel, vês que tem bolsos furados, passa fome, anda roto, quer dizer, não merece a bênção de Deus, porque não cumpre a palavra nessa área. Todo aquele que é adúltero, é casado, mas vive em adultério, também tem lá o seu preço. É divórcio, são doenças. E nós temos que cumprir com a palavra em tudo. Em tudo, a 100%. Glórias sejam dadas a Deus. Eu quero agradecer aqui a nossa profetisa pela disponibilidade e por este ensinamento tão profundo a respeito do perdão, da importância da gente liberar o perdão para quem nos faz mal. A Bíblia já diz, né, na oração que Deus ensinava aos seus discípulos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois o teu reino é o poder, a hora e a glória para todo sempre. Antes que eu diga amém, eu vou pedir à nossa pastora para dar as suas últimas considerações aqui ao povo de Deus que lhe está a assistir. Amém. Então, eu ia mesmo deixar este conselho a todos aqueles que se encontram magoados, que dizem: eu não consigo perdoar, o que ele me fez é grave. Eu quero deixar uma palavra para si, que Jesus recomenda: perdoa para que sejas perdoado. E para ti, a palavra do Senhor diz: vinde a mim, entrega o seu jugo, o seu fardo a Jesus. Ele vai te libertar, te sarar. Ele é quem te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, você só precisa estar em Jesus. Entrega, perdoa, seja inteligente. Quem perdoa é inteligente, porque quando não perdoa é a própria vida que está em causa. É você mesmo que vai ficar doente, é você mesmo que vai ter o canal de bênção bloqueado, é você mesmo que estará afastado de Deus. Seja inteligente, peça perdão. Não permita que Satanás te roube essa graça, essa bênção. E esteja de bem com Deus. Viva da palavra do Senhor. Se está a doer, recorra a Jesus. Se você é nova criatura, tenha em mente que alguém te escolheu, alguém te perdoou primeiro. Você estava longe de Deus, mas Deus te perdoou e reconciliou-se contigo. Você hoje é filho de Deus, porque Deus
jorou seu sangue na cruz do Calvário por si, por amor a ti. Então, por amor a ti mesmo, perdoa, deixa passar. Glória Amém. a Deus. Muito obrigada, pastora, mais uma vez. Eu vou mesmo fechar aqui com um versículo que é Colossenses 3:13. A Bíblia nos diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Amém. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então vamos fazer isto. Deus nos tem perdoado dia após dia. A Bíblia nos diz que a sua misericórdia renova-se a cada amanhecer. Então é mesmo por aí. Fechamos o nosso Vidas em Cristo com esta palavra. Deus abençoe a todos vocês. Nós voltamos na segunda-feira com mais um tema e mais um convidado para esta aula de teologia. Amo vocês, beijo no coração. Emmanuel Booth, até segunda. Tchauzinho, até segunda-feira. Estaremos cá à mesma hora.